né? Invisível. Bom, Invisível conta a história do Eduardo, que é o personagem que eu interpreto. E durante a peça você tem uma visão que é um retrato da vida dele, né? Um pouco da vida dele. Ele relata um pouco das coisas que ele está vivendo e da trajetória de sobrevivência dele dentro de um relacionamento abusivo com o namorado dele, que é o Michel. Então, através dos relatos dele e do manifesto dele ali daquele relacionamento, a gente consegue falar sobre temas como relacionamentos abusivos, né, como abuso, e como o abuso é universal e não está presente não só em relações românticas, né, isso é uma coisa muito importante e interessante da gente falar. E quando eu li o texto eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido história sobre relacionamento abusivo entre dois homens, né, uma relação homoafetiva, então eu achei isso muito interessante. E aí, por consequência, fala também sobre muito desse desejo de ser amado, de ser visto e respeitado e acolhido, enfim. Então, vai contando um pouco dessa história, né? E do trauma, né, de ter passado por uma relação abusiva. Você falou também de relações não românticas. No caso do Eduardo, do personagem, é uma relação homoafetiva não romântica? Não, é uma relação romântica com o namorado dele, tá. Sim. Tem essa relação, mas ele também conta muito dessa relação com o pai e com a mãe dele, dele ter crescido, né, numa estrutura familiar abusiva também, o pai abusivo e tal, então ele vendo a mãe também sofrer esse abuso dentro de casa, então enfim, toca nesses assuntos que são delicados, que são sensíveis, mas que infelizmente são muito mais presentes do que a gente gostaria, né? Então, são muito mais comuns, né, do que a gente imagina. Então, nossa, e é importante falar, porque como envolve afetos e ainda mais relações familiares, aqui no caso de pai e mãe, quando tem uma relação abusiva, é difícil de você identificar, né, que você está sendo alvo de uma relação tóxica. Assim como o seu parceiro amoroso também, é muito difícil. É muito difícil, e relações abusivas são contraditórias, ao contrário do que muita gente que não tem essa experiência acredita. Relações abusivas são contraditórias e complexas e multifacetadas, não é branco e preto só, não é uma coisa ou outra, né? Tudo acontece